o exemplo sobre as possibilidades da gastronomia. Um exemplo que eu dou muito em aula, uma senhora me perguntou uma vez num festival gastronômico em Santa Teresa, na Serra do Espírito Santo. Ela falou o seguinte, eu gosto muito de cozinhar. Ela levantou a mão? Levantou a mão. Entendi. Tinha 200 pessoas na aula. 200 pessoas na aula. Muito sick. Festival gastronômico. Você arrebenta, né, moleque? Na rua. Tu é pica das galáxias. Eram 22 Você é tão chefes. pica das galáxias que é em francês, é piqué de la galaxie, de tão sinistro que tu é, brother. Na moral. Expressão criada pelo filósofo francês Jaci Borro. Jaci Borro. Que era primo do filósofo japonês. Fugiram na Kombi. Que era irmão do Mijaram no Muro. Mijaram no Muro, que era primo e irmão dele, na verdade. Entendeu? Foi criado juntos. Infelizmente, o irmão mais novo que foi pra bandidagem era o Satoru Caixa. Então, mas agora já passou, né? Não dá mais. Não, eu vou seguir, eram 4. E ela levantou a mão e falou, cara, eu gosto muito de cozinhar, mas meu marido e meu filho gostam muito da comida, eu tenho dificuldade muito de pensar em receitas pro dia a dia, pra não repetir e tal. Ela falou, a senhora tem uma série de livros que você pode também vir comprar. Inclusive tem o clássico nosso, brasileiro, Dona Benta. Fantástico. Tem 1.500 receitas, sei lá. Acabei de resolver 4 anos de receita pra senhora. Da página 1 até a página 855, nunca mais repetir receita. Mas vamos pensar no seguinte. Uma receita, vou pegar o exemplo mais simples que eu posso pensar, que é o escabeche. 3 ingredientes, sardinha, cebola e tomate. Basicamente, uma parte de vinagre, 3 de água. Você bota na panela de pressão com os temperos que a senhora quiser e a diversão é sua. 20 minutos de pressão, escorre, bota no azeite. 6 meses de prateleira, sem geladeira. Uma receita. Mas se eu puder pegar essa cebola, por exemplo, e pensar nela antes de colocar na panela de pressão. Cebola em pó, cebola... Só para fazer meu ponto. Quanto tempo você demorou para dar a receita de escabeche agora? 35 segundos. 35 segundos. E continua, depois eu vou voltar. Se a gente quiser brincar com a cebola, estão colocando cebola empanada e frita dentro do hambúrguer, por que não colocar no escabeche? Uma cebola desidratada, uma cebola caramelizada, uma cebola forneada, enfim, 5 possibilidades. Já são 5 possibilidades da mesma receita que a gente está falando, usando só 3 ingredientes. Se eu fizer a mesma coisa com tomate seco, extrato de tomate, tomates diferentes, combo de tomate cereja, 5, vamos lá, 5 possibilidades, 5 vezes 5, porque já é fatorial, 25 possibilidades. Eu sei. Ainda estou usando só 3 ingredientes e estou falando assim de uma receita só. Se eu conseguir a mesma coisa com a sardinha, são 125 variações. Eu só estou usando 3 ingredientes e estou falando só de uma receita. Eu acabei de dar 4 meses de comida para a senhora e a gente só usou 3 ingredientes. Pensa no que existe só no Brasil de ingredientes. Pensa no que existe de possibilidade de trato desses ingredientes, porque vai muito além de 5. E ela sim, né? Eu falei, mas o livro da Dona Benta continua ali na venda, você pode comprar. Isso que você nem falou de técnica, só falou de variação do próprio ingrediente. E a questão está justamente nisso, no que você tem de experiência, do quanto você sabe manipular, trabalhar cada um dos ingredientes antes de você começar a fazer uma receita. E aí sempre tem o Joãozinho lá atrás, o último da fila, o último da sala, lá no cantinho esquerdo, perto da janela, que ele fica com o braço assim, estourando bola de chiclete. Quando você sai... Bola de chiclete há muitos anos 70, início dos anos 80. Bubalu, o Vilaranja. Não, é Plock Monster o Vilaranja, Bubalu é de morango. Bubalu recheado. Aí, quando você sabe que alguém grita aê numa hora, você sabe que ela vai merda, né? Eu falei, pô, não? Essas possibilidades aí, uma hora acabam. O que você quer dizer com isso? Tem 5, de repente 7, talvez 20 possibilidades de tomate, mas uma hora tem um limite disso, do quanto você pode trabalhar o tomate. Eu falei, sim, você tem razão, concordo com você. E aí faz o quê? Aí eu tiro da panela de pressão e vou para a panela de barro. Eu tiro da panela de barro, vou para o forno. Tiro do forno, vou para o forno elétrico. Vou para o forno a gás, vou para o forno a lenha, eu vou para a lareira, vou para o fogo de chão. Acabei de dar para você 2.750 possibilidades e eu ainda usei só 3 ingredientes e estou falando só de uma receita. Essa parte de Joãozinho é inventada, mas ela é para entender a escalabilidade desse processo. É a parte mais legal da história. Mas é por isso. Você é bom nisso, cara. É isso que a gente faz de contar, de como é que as pessoas podem e de criar um interesse. Se eu consigo, com 3 ingredientes, fazer metade do que eu acabei de falar, cara, olha o mundo que a gente tem perto, na nossa frente, para trabalhar. Pois é, e as pessoas estão tão agarradas nas verdades absolutas que viram fatores limitantes que acabam se impedindo de fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu perguntei assim, quanto tempo você demorou para dar uma receita de escabeche? 35 segundos. 35 segundos, e aí que nasceu a história do Manual do Cozinheiro Amador, porque eu encontrei com um amigo no supermercado, ia ser dia 11 de junho. Não, eu falo.
Obrigado. Presente pra mim, né? Não, eu encontrei com ele dia 11 de junho, ele virou pra mim, eu falei com ele, você vai fazer, tá aí? Não, eu vou fazer um jantarzinho, dia dos namorados. Vou fazer isso aqui. Eu falei, não faz isso não, faz assim, pega esse negócio aqui, pega esse aqui, rapidinho você consegue fazer. Em 5 minutos eu ensinei pra ele como é que ele ia fazer um risoto. Dentro do mercado? Dentro do mercado, corredor, conversando, trocando ideia. No áudio? Não, aqui, na conversa. E aí ele fez o risoto, que é o risoto que ele diz que é um risoto que ele casou com essa mesma namorada, e é o risoto que ele faz pra ela até hoje. E era uma coisa assim, não é porque eu sei ensinar em 5 minutos, não, cara, é porque quando a gente normaliza o negócio, a gente reaproxima e fica bonito. E aí agora, a nossa missão mudou um pouco, porque acho que a gente tem que reaproximar as pessoas do processo. Sim. Não é só da comida. Do porquê, da história, da coisa toda. Do bastidor. Por isso que eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa que evoluísse só do áudio e fosse para um vídeo, por exemplo, e a gente pudesse conversar. O vídeo tem mais possibilidades. A gente não precisa só conversar, a gente pode fazer um monte de coisa. Que loucura. Não, o que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, cara. Chamar as pessoas que fazem gastronomia para conversar sobre isso. Só tem nós dois aqui, podia ter mais um aqui no meio. É mais um pra gente trollar também. Cara, muito bom trollar os outros. É mais um pra trazer cerveja pra gente beber. Então, eu acho isso. A gente pode convidar as pessoas, inclusive as pessoas que tragam cerveja. Né? Não é uma boa? Não, se você for convidado pra vir pra cá, traz cerveja. Ou pode trazer o meu drink. Isso, pode trazer o Aquone. Aquone. Fantástico. Mas eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas. Eu nunca vou perdoar. Imagina se a gente faz uma parada dessa. Imagina se a gente faz um podcast de entrevista, que seja um negócio assim, descontraído, a gente aqui, trocando uma ideia despretensiosa, batendo papo. Como a gente acabou de fazer aqui, contando a história. Contando, de onde veio, né? Conversando com uma pessoa que as pessoas não sabem que fazem a alegria delas. Uma pessoa da gastronomia. Ia ser maneiro, pessoa... né? Vai ser, eu acho que vai ser animal, cara. Mas você sabe que tem uma galera que é envergonhada, né? Não, mas aí não tem problema. A gente, o que a gente faz? Aqui a gente é sem vergonha. É de sem vergonha pelos outros. Dá um susto logo chegar, dá uma sacudida. Eu acho que a gente podia ter uma ideia bacana. A gente pode começar fazendo uma pergunta indiscreta de humor questionável. Que a gente acaba com o cara, brother. A gente começa assim, uma pergunta indiscreta de humor questionável, brother. A gente acaba com o cara, sacou? E aí a gente traz à tona o que o cara tem de pior, que a gente começa assim, brother. O cara fica à vontade, faz o que quiser. O cara ou a mina fica à vontade, falando o que quiser. O que tu acha? Pergunta, eu acho que a gente tem que, inclusive, transformar isso num quadro. Já é uma tradição. Não, por mim já é tradição. Eu já vi, já é tradição. A gente nem começou a fazer, já é tradição. Vai ter uma voz. Vou mandar um e-mail pro cara que dubla o irmão do Jorel. E vou pedir pra ele fazer uma vinheta. Pergunta indiscreta de humor questionável. Caralho, vai ficar demais, brother. E aí bota uns letras daqueles tipos de casa de varejo. Que é bom. Que tem muito na televisão. Pergunta indiscreta de humor questionável. Muito bom.